Boa tarde. A maior seca da história chamou a atenção para uma série de questões como a falta de planejamento e ações há muito tempo negligenciadas, como a preservação de nascentes, recuperação de mananciais e despoluição de rios. Esse problema mudou o hábito das pessoas e acendeu um sinal de alerta. Para discutir as consequências dessa crise e o futuro hídrico da região, o programa Espaço Aberto recebe hoje o Instituto Mundo Sustentável. Estamos ao vivo pelo canal 4 da NET e pelo site campinas.sp.leg.br e estão no nosso estúdio a presidente da IMUS e bióloga Maria de Fátima Tonon, o diretor administrativo e engenheiro ambiental Rafael Cassani e o diretor financeiro e economista ambiental Tairi Gomes. Acho que eu posso começar com o Rafael, que é engenheiro ambiental. A gente pode dizer, Rafael, que a crise hídrica que a gente tem vivido nos últimos meses mudou o comportamento das autoridades de enxergar a questão da água? Olha, a gente tinha até discutido isso hoje ainda, né? E a gente estava conversando que, assim, a gente acredita que teve uma alteração de comportamento, principalmente para atender essas questões mais emergenciais dessa escassez hídrica, entendeu? E eu acredito que esse comportamento ele vai ser, a tendência dele é que ele seja realmente permanente à medida que tenham outras medidas públicas envolvidas para que continue acontecendo. Né? Não pare agora. Mas a gente pode dizer que foi uma mudança de comportamento tardia, diante de tudo que a gente está vivendo? Houve sim negligência, a gente sabe que houve um comportamento do tempo, né? Faltou chuva, faltou uma série de outras coisas, mas houve falta de preparo e planejamento para a gente chegar no ponto que chegou? É possível a gente dizer isso? Com certeza. Eu acredito assim que a questão da chuva ela é realmente um dos principais fatores, né, para essa crise, mas essa crise ela vem de uma escassez, de um estresse hídrico que a nossa região sofre, não hoje, né, que vem se arrastando aí ao longo dos tempos e com falhas, inclusive, na infraestrutura do nosso sistema de gestão, né? Mas a sociedade ela é co-participante e corresponsável da gente pensar que em nenhum momento ia faltar água? Em nenhum momento a gente ia chegar no ponto que chegou? Faltou a população também se mobilizar, se organizar, faltou orientação de autoridade, sim, de governo, de preparo, mas faltou a população pensar, vamos maneirar, vamos devagar, vamos economizar, vamos pensar em possibilidades, criar reservatórios, usar água da máquina, como hoje a gente está sendo obrigado a usar. Faltou isso também? Com certeza, eu acho que acima de sim, vem de um histórico, né? Assim, as gerações antigas nunca tiveram essa preocupação com a água. Eu acho que isso vem acontecendo mais agora que a gente tem se preocupado mais com essa questão. Mas com certeza, né, o desperdício, a falta aí de um uso racional de água, tanto pela população como também pelas indústrias, né? Eu acho que também falta esse uso mais consciente da água. Eu acho que A população está assustada agora? Agora que começou a faltar água, sim. Tá muito, né? Bastante. Com certeza houve muita mudança de comportamento das pessoas com relação a isso Sem agora, dúvida. Né? Eu queria só complementar o que o Rafael estava falando com duas questões, né? O PCJ, que é a nossa bacia aqui, né? Há muito tempo já tem falado da escassez hídrica, né? Se você pegar os relatórios do PCJ de 5 anos, 10 anos atrás, isso já era evidente, que a gente tem uma escassez hídrica na bacia. Isso já é conhecido de todo mundo, não foi uma coisa nova. Quando se pensou nessa renovação de outorga que deveria acontecer agora, já se estava pensando numa falta de água para distribuição, né? Sem dúvida, sem dúvida. A gente já vem tendo essa informação há muito tempo. Então, realmente, se a gente tinha informação, por que é que não foi tomado nenhuma providência, digamos assim, né? E por que a população também não tem essa informação? Porque eu acho que a gente tem uma escassez hídrica na região que ela é semelhante a deserto. Mas as pessoas não acham isso. De uma maneira geral, você não se compara a um Israel. E nós temos uma situação hídrica semelhante a Israel. Lá, as pessoas, para usar um tantinho de água, elas pensam 10 vezes. Aqui, a gente usa água
como se isso não fosse um problema, e já é problemático. Então, a educação, a informação, ela falta muito. E é uma questão também, como disse o Rafael, meio histórica, né? Hoje, se você perguntar para uma criança de onde vem a água, ela vai te dizer que a água vem da torneira. Ela não te diz que a água vem do rio, porque ela nem sabe qual é o rio. Se você perguntar para alguém na rua de onde a gente se abastece, qual é o rio de abastecimento de Campinas, as pessoas não têm ideia. Então, essa desconexão entre a população e o meio ambiente é que levou a isso. Né? Quando você... Eu sou de Minas Gerais, né? Então, quando eu era pequena lá em Minas, a gente morava em sítio. Então, você no sítio, você tinha que buscar água no poço, você tinha que buscar água na nascente. Você não usava 200 litros de água para tomar um banho, porque aquilo significava você pegar um monte de balde de água para você tomar o banho. Você sabia disso. Hoje as pessoas usam como se isso não tivesse nenhuma conexão com o ambiente que você está e se aquilo não tivesse nenhuma importância e consequência. Então, eu acho que essa desconexão foi a coisa mais assim, importante que aconteceu nesses últimos 50 anos para que as pessoas não tivessem essa real consciência de como que é usar esse recurso natural sem ter nenhuma outra, assim, sem dar a ele nenhuma outra importância. Tá? A gente está longe de achar que a solução, que essa seria só uma solução para a questão da água. Sim. Mas a gente começar a preparar uma futura sociedade, hoje, composta por crianças e adolescentes, no que diz respeito à educação ambiental, a gente pode começar a pensar na possibilidade de não passar por isso de novo daqui a alguns anos, se a gente pensar numa questão de consciência e educação. Sem dúvida. Eu estava discutindo muito isso, né? Eu venho de uma área educacional, fui professora durante 30 anos, trabalhei com educação ambiental há muito tempo, e a educação ambiental, ela exige uma coisa, ela exige mudança de valores. Então, enquanto a gente não tiver essa mudança de valores para a sociedade como um todo, a gente não tem essa alteração do comportamento que a gente gostaria que as pessoas tivessem para preservar qualquer outro recurso natural, né? Não só a água, o ar, o solo. Se a gente não tiver essa alteração de valor, a educação, ela passa a ser mais uma coisa que as crianças escutam só na escola. A mudança de valores, ela tem que vir associada a essa educação. Quando se pensou na criação de um instituto como o Mundo Sustentável, se pensou nessa ideia? Exatamente. De se cultivar a ideia de preservação, de conscientização no que diz respeito ao meio ambiente. Não só a água, mas o meio ambiente de forma geral. Exatamente. O Instituto, ele foi criado justamente pensando nessa situação da educação. Tanto é que o evento que nós fizemos recentemente aqui na Câmara, que foi o evento O que a Minha Cidade Faz pelo Meio Ambiente, ele está dentro de um programa do Instituto, que chama Semeando Conhecimento. Porque as pessoas só vão, né, dar valor, ter uma outra postura, se elas conhecerem. Eu costumo dizer o seguinte, você só preserva aquilo que você gosta, e você só gosta do que você conhece. Então, é preciso você levar conhecimento, mas conhecimento, realmente um conhecimento técnico. Não essa coisa que é esse conceito geral que muitas vezes todo mundo tem, né? E que assim, não muda significativamente o comportamento. Então, o Instituto ele foi criado para isso, para que a gente possa levar esse conhecimento técnico para as pessoas. Quando se pensou nessa grande discussão que aconteceu aqui mesmo na Câmara, e se pensou num tema de que o que a cidade está fazendo a favor, né, do meio ambiente, no caso Campinas, dá para a gente refletir na falta de água? Parece que agora deu uma estabilizada a questão da falta de água, mas foi muito crítica a falta de água no último mês, né, últimos meses, em Campinas. Faltou a gente pensar no racionamento antes, faltaram ações de tudo que vocês discutiram. Campinas tem pensado no meio ambiente? Pensou há meses atrás para a gente chegar no ponto que chegou de falta de água na maior parte da região? Acho que o problema não é só Campinas, é a região como um todo. É um problema político, é um problema estrutural da política ambiental, da política pública como um todo. Nunca se pensou numa política voltada ao meio ambiente. E hoje a gente está pagando a conta disso. Então, assim, o problema não é Campinas. Campinas tem feito diversas ações para isso. A Sanasa tem investido em redução de perda de água, em tratamento alternativo para consumo de água. Então, assim, a gente está fazendo a lição de casa. Só que o problema é estrutural.
a bacia onde a gente está, ela é alimentada por outros estados, por outros rios, etc. E você não tem mecanismos para acumular essa água. O sistema Cantareira foi feito há 30, 40 anos atrás e a população cresceu absurdamente. Então, assim, os investimentos na área ambiental, os investimentos na área de saneamento, eles não acompanham o crescimento populacional. E uma hora ou outra isso ia dar em algum problema. Deu agora. Então, assim, o que a gente tem que pensar que a gente tem que fazer a nossa tarefa de casa, mas a gente precisa mudar a estrutura de como é pensada a política estadual, nacional, de tudo, para que aí porque os nossos filhos não tenham o mesmo problema que a gente está tendo hoje, para que a gente não tenha o que falam, né, do cobertor curto. A gente está com frio, a gente puxa o cobertor, mas deixa o pé descoberto. Se a gente pensar em problemas só imediato, daqui a 10 anos a gente vai ter outro problema, com ar, com outros tipos de recursos naturais. Agora, a gente tem acompanhado que tem surgido algumas possibilidades de soluções para o que diz respeito ao abastecimento de água. Campinas, inclusive, será uma das primeiras cidades do país a utilizar água de reuso no abastecimento. E após o agravamento crísico aí da cidade, a Prefeitura anunciou no final de outubro, bem no finalzinho do mês, que a Sanasa vai lançar 890 litros por segundo de água de esgoto tratada para reuso, 99% dela impura, mas imprópria ainda para o consumo, né, nos rios Atibaia e Capivari, com a intenção de abastecer a cidade. Antes até de chegar às torneiras, né, esse produto ainda vai passar por mais uma etapa de purificação. Essa transposição e esse reuso de água é uma medida emergencial, mas é viável? Totalmente viável, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista social, né, porque a população precisa. É uma medida mais cara, mas é uma medida que vai resolver o problema. Existe um medo da população quando se pensa em água de reuso. É preciso temer quando a gente fala vamos reutilizar água? De jeito nenhum. Tem todos os parâmetros de legislação, tem todo equipamento, toda a dosagem de insumos para garantir que a água seja totalmente potável e não traga nenhum problema para a população. Então, só para a gente entender de forma prática, para quem está assistindo a gente, quando a gente fala em reutilizar água, a gente fala em pegar uma água que já foi utilizada, devolvê-la para o rio e tratar ela de novo, é isso? Isso. Quais são as consequências? Existem consequências para o meio ambiente dessa transposição, desse reuso? Hoje em dia, o que você faz? Você pega a água, gera o esgoto. Hoje em dia, a maioria das cidades joga o esgoto in natura, ou faz um tratamento superficial neles, que não atende 100% e joga. Então, hoje você está jogando esgoto no rio e uma outra cidade vai captar essa água suja para tratar. O que está sendo proposto é você pegar esse esgoto, tratar num quase 100% de pureza, ainda realizar um outro tratamento para voltar. Então, assim, o ciclo é um ciclo fechado onde que o próprio, vamos dizer assim, o resíduo é o seu produto, só que atendendo todas as condições perante a legislação para atender a potabilidade. Ainda imprópria para consumo. Em algum momento a gente vai conseguir fazer com que isso seja mais próprio, de forma mais rápida? Ela é imprópria para o consumo no momento que ela sai da estação de tratamento de esgoto. Sim. Quando ela volta para a estação de tratamento de água, ela está pronta para o consumo. Aí essa água tratada na estação de tratamento de água vai para a rede e vai abastecer. Então, assim, é uma água que vai atender os padrões técnicos e os padrões de qualidade. Podia ter sido uma solução antes? A gente podia ter antecipado um processo como esse para evitar a falta de abastecimento? Poderia. Acho que tem outras alternativas que seriam mais adequadas do que essa. Essa daí é uma alternativa para você aumentar, viabilizar o ciclo da água. Existem outras medidas, mas poderia ter sido, acho que, às vezes, um pouco antecipado. Eu acredito que essa foi uma ideia que surgiu num momento de crise, né? Onde a gente... Quando você tem bastante água... As ideias criativas, crítica, é onde vem uma ideia boa aí para atender. Mas é o que o Thairi falou, realmente ela é uma medida emergencial, mas que não é uma medida de estrutura que deveria já ter sido tomada. Inclusive, tem outros países que também fazem esse tipo de reuso, né, de transposição de água de reuso. Então, não vai ser o primeiro lugar no mundo onde isso vai ocorrer, né? Já tem um histórico de ocorrência dessa tecnologia em outros locais. Tá? Nos Estados Unidos, na África, tem cidades e países que fazem esse tipo de reuso. Agora, além de pensar nessas questões de possibilidades, a Prefeitura também tem anunciado algumas outras medidas. A gente começou no primeiro bloco aí falando a respeito do comportamento das pessoas
E uma das medidas da Prefeitura foi assinar agora um decreto prorrogando até o dia 30 de novembro oficialmente o período de estiagem, né? E quem for, então, flagrado desperdiçando água será multado, como já tem sido, né? Mas agora uma nova lei está sendo preparada, em breve a lei vem para a Câmara para análise aí dos vereadores e prevê advertência, multa. Em caso de reincidência, a multa será triplicada, então, no valor da última conta de água. Também medida emergencial, a gente sabe disso, mas garante uma continuidade de mudança no comportamento do campineiro? Eu acho que enquanto houver a estrutura legal e houver a fiscalização, sim, vai garantir a mudança de comportamento. É que nem quando a gente começou a utilizar cinto de segurança no carro. Foi criada a estrutura legal e o guarda tá dando multa, foi dando multa se você não estivesse usando. Enquanto está nessa estrutura, todo mundo está usando cinto. No passo que você tirar essa lei e não der mais a multa, o pessoal vai começar a afrouxar e não vai mais usar o cinto. É a mesma coisa com a água. Quando a gente tiver crise e tiver alguém fiscalizando, opa, então eu vou me policiar. Se tiver chovendo normal e não tiver ninguém fiscalizando, eu vou deixar a torneira aberta. Então, infelizmente, a postura ainda do brasileiro, não é nem do campineiro, é se pesa no bolso, eu faço. Se não pesar no bolso, eu ainda dou uma relaxada. Então, a estrutura, a postura, ela está, acho que, vinculada ainda a essa questão legal e questão fiscalizatória. Esse é o programa Espaço Aberto. Nós estamos ao vivo pelo canal 4 da NET. Hoje discutindo a situação hídrica da nossa região com o Instituto Mundo Sustentável. Nós vamos a um breve intervalo, voltamos em instantes. Até já. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao encontrar uma pessoa cega, toque em seu braço e se apresente antes de começar a conversa. Para caminhar, coloque a mão da pessoa cega no seu ombro ou no cotovelo dobrado. Deixe que ela acompanhe o seu corpo e avise com antecedência sobre a existência de barreiras. Nunca faça carinho ou dê alimentos ao cão-guia. Ele está trabalhando para o cego e não pode ser distraído. O cão-guia também pode entrar em qualquer ambiente público. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Estamos de volta com o programa Espaço Aberto ao vivo pelo canal 4 da NET, pelo site campinas.sp.leg.br, hoje discutindo o futuro da situação hídrica da nossa região com o Instituto Mundo Sustentável. No nosso estúdio está a Fátima, ela que é presidente do Instituto Mundo Sustentável, Maria de Fátima Tonon. Também está com a gente o Rafael Cassani, ele que é diretor administrativo e engenheiro ambiental da entidade também, e o Tairi Gomes, que é diretor financeiro e economista ambiental. Pensando em algumas medidas, Tairi, a construção de represas é uma medida emergente também? Obras em geral, ainda mais voltadas ao poder público, são obras que não são emergenciais. Por quê? São muito demoradas. A burocracia do sistema de aprovação, por exemplo, na parte ambiental, você fazer um estudo de impacto ambiental, para você aprovar junto ao órgão, só isso demora praticamente uns 2 anos para aprovar isso. Depois disso, depois das autorizações, que você vai começar com a parte de engenharia, da parte de engenharia civil, que demora, sei lá, mais 3, 4 anos. Então, só até o momento da concepção do projeto até ele começar a operar, demora, sei lá, 4, 5 anos ou até mais. Quando a gente fala, então, de represa, a gente não pode dizer que é uma medida para agora. Não, de jeito nenhum. A represa é para o futuro, é a nossa poupança, vamos falar assim. Só que ela precisa ser feita em algum momento. Então, assim, a gente precisa pensar em estruturas emergenciais, só que a gente precisa pensar em estrutura a longo prazo. Porque lá no longo prazo, a gente não vai ter. O longo prazo está batendo lá na porta agora, né? Então, a gente precisa ter algum mecanismo de captar essa água. Então, essas obras em gerais, elas precisam ser feitas agora para colher fruto lá na frente. A prefeitura agora contratou uma empresa, né, a Irrigarte Engenharia e Consultoria em Recursos Hídricos e Meio Ambiente, para em 60 dias indicar possíveis áreas para construção de reservatórios de água bruta. É disso que a gente está falando, de medidas para um futuro, para os próximos 2, 3 anos. Um pouco mais até, mas seria isso, seriam medidas que a gente tem que fazer agora para que daqui a 4, 5 anos não se volte esse problema. São obras caras, obras demoradas e que precisam dar um start logo. E a gente tem grandes possibilidades de áreas para a construção desses reservatórios imaginados?
Olha, existem vários projetos aqui na região de várias cidades. A gente tem, por exemplo, lá em Vinhedo, a gente tem uma represa que está sendo licenciada há mais de 10 anos. Por quê? Porque você tem toda a burocracia, não só do município, mas também do Estado. Você tem essas represas que agora se fala muito aí em Pedreira, né, no Rio Jaguari, que também são obras que estão há anos sendo colocadas, que são importantes, que precisam ser feitas. Então, essa situação hoje da crise hídrica, eu acho que ela é bastante importante, porque ela mostrou para a gente a morosidade da gente fazer as coisas e que a gente precisa ser mais rápido. Né? Então, a construção de represas é realmente uma medida viável, mas ela não vai se dar a curto prazo. Né? A gente não pode imaginar que em 3 meses você vai ter uma represa. Né? Isso vai se dar ao longo dos próximos anos, mas precisa ser feito, porque senão daqui 5, 10 anos a gente está de novo discutindo se elas seriam importantes ou não. Quando a gente fala de banco de água, o que exatamente a gente está falando? Olha, banco de água seria um reservatório, né, que teria que ser feito, né, que existe, né, no sistema do Cantareira, para servir como um estoque de água, justamente para atender essas situações críticas, né, de escassez hídrica. A gente não contou com esse banco de água em nenhum momento. Já contamos, mas ele não foi suficiente. Eu acho que assim, essa escassez está há 1 ano praticamente sem chover, né? Uma chuva considerável. Então, o volume que tem lá para atender tanto a região, nossa região aqui do PCJ, quanto a região de São Paulo, a região metropolitana de São Paulo. Então, assim, é uma população muito grande, é uma demanda muito grande para ser atendida por apenas um reservatório pequeno, né? Então, agora a gente falou de uma medida da prefeitura, que é então começar a usar água de reuso, né? Uhum. Mas a gente também já se discutiu a questão do volume morto muito recentemente. Também tema que assustou a população que desconhece o assunto, né, de meio ambiente e água e ficou se perguntando o que seria um volume morto de água. Existe uma legislação que trata exatamente do volume morto, até onde isso é viável ou não? Olha, o volume morto, ele é a capacidade de água, né, a porção do reservatório que fica abaixo dos níveis de comporta, né, que são os níveis operacionais. Ele é um volume de reserva, né, um volume que nunca foi utilizado para captação de água, para abastecimento da população. Mas né? ele pode ser usado. Então, aí agora surgiu essa necessidade. Então, assim, foi com a necessidade que optou-se pela captação desse volume morto. Na verdade, ele não tem uma restrição legal, né? É mais técnico operacional do que legal. Então, assim, ele teve que ser aprovado pela Agência Nacional de Águas, que é a ANA, pelo DAEE, para que ele fosse autorizado ao uso. Com relação ao medo da população e essa restrição por acreditarem que ele tivesse metais pesados, algum tipo de contaminação, assim, os órgãos competentes garantem que não tem esse tipo de risco. Embora alguns especialistas acham que possa acontecer, mas assim, não tem como... As análises mostram que não tem esse risco hoje. Agora a gente abriu o programa falando da questão da preservação, de tratamento de água, de esgoto e tudo mais. A SOS Mata Atlântica analisou aí a qualidade de 96 rios e córregos e lagos de 7 estados das regiões Sul e Sudeste e apontou que 40% desses cursos d'água tiveram qualidade ruim e péssima. Apenas 11% dos rios e mananciais mostraram boa qualidade, todos eles localizados em áreas protegidas e que contam com matas ciliares preservadas. As principais fontes de poluição e contaminação, segundo essa ONG, são decorrentes da falta de tratamento de esgoto doméstico, produtos químicos lançados nas redes públicas e também a poluição proveniente do lixo. Existe um levantamento ambiental que possa dizer se a gente tem que preservar as nascentes, quantas estão preservadas, quantas não estão? Existe um censo, um levantamento para a gente saber a real situação dessas nascentes? Olha, existe. Você estava falando aí do que o SOS Mata Atlântica ele fez esse levantamento. Na verdade, esse levantamento, o PCJ já tem há muito tempo. Ele sabe exatamente quais são os rios e qual é a classe que cada rio está enquadrado, né? As classes de rios são elevadas de 0 até 4, são classificados assim. 0 é o rio puro,
e 4 é o rio muito poluído, tá? Então, o PCJ já sabe disso, ele já tem também esse levantamento. Pontualmente, dentro da bacia, os municípios também têm feito muitas coisas. Então, tem municípios que já sabem exatamente quanto de mata ciliar ele não tem, quantas nascentes não estão preservadas, né? Itupeva tem, Vinhedo tem, uma série de municípios já tem. Tá? Campinas está fazendo isso também. Campinas mapeou as nascentes recentemente, já sabe quantas estão degradadas, quantas estão protegidas, mas isso ainda, até agora, não é uma ação, digamos assim, regional. O PCJ está lançando agora um programa que é um plano diretor de florestas, justamente baseado nesses levantamentos que ele já tem, de onde são as áreas prioritárias de recuperação, e esse plano diretor vai ser colocado em prática já, né? A gente pode considerar isso uma medida preventiva. Preventiva, e assim, muito importante, porque ela vai começar a recuperar realmente, né, a produção de água através das nascentes. É claro que ela sozinha também não dá conta, né? Uma andorinha só não faz verão. Mas ela já é um passo extremamente importante para que a gente consiga proteger os nossos mananciais. E complementando o que a Fátima falou, essa semana foi discutido aqui na Câmara também um projeto de lei de pagamento de serviços ambientais, onde a Prefeitura, através da Secretaria do Meio Ambiente, ela está instituindo um programa para pagar os produtores rurais e proprietários rurais e proprietários urbanos a manutenção de áreas verdes nas propriedades. Então, se você tem uma nascente, preservar a sua APP, área de proteção permanente, proteger as nascentes, a Prefeitura vai te dar um incentivo financeiro para isso. Então, o foco do projeto são vários recursos naturais, mas o cenário de escassez hídrica está voltando esse projeto para a questão da hídrica. Então, a Prefeitura está instituindo programas para incentivar a proteção e produção de água aqui no município. A gente falou no último bloco de que falta uma estrutura, né? Uma estrutura de governo. A nossa Secretaria de Meio Ambiente é muito recente. Essa é uma o começo de alguma das ações dela. Estamos caminhando para o rumo de onde deveria, com o surgimento dessa nova secretaria e de ações como essa que circulou pela Câmara na última semana? Sim, a gente está caminhando. Sim, a questão ambiental tem cada dia ficando mais evidente, né? Então, as pessoas estão priorizando o voto na questão, em quem defende essa questão, na postura. Então, cada vez mais o instrumento legal e o instrumento público estão sendo criados, estão sendo aumentados para dar essa instrução. Não só a questão fiscalizatória. Hoje, igual foi falado nessa audiência aqui, a Prefeitura não está tentando só a questão fiscalizatória, de dar multa, mas sim a questão de incentivos para a melhoria ambiental. E isso está surgindo aqui em outras cidades. Aí no meio ambiente, dentro da estrutura governamental, ela é uma pauta, uma pasta meio abandonada, mas que cada vez está tomando um espaço maior na mídia e na questão pública, né? Agora, a Câmara também aprovou recentemente uma política municipal de meio ambiente. Entre todas as determinações dessa nova lei, se garante a questão da educação ambiental dentro das escolas. Quando a gente fala de prevenção, a gente pode dizer da importância disso também, Fátima? De se começar a pensar, incluir na educação a discussão do meio ambiente. A educação é fundamental. Para mim, ela vem em primeiro lugar, né? Eu acho que sem a educação, em qualquer nível, você não faz nada. Então, a educação ambiental, para mim, ela tem que ser a pauta do dia. Ela tem que ser nas escolas, mas ela tem também que ser a educação ambiental informal, fora das escolas, né? A gente tem que educar desde pequenininho. Mas e a população adulta, que já está aí, que tem hábitos que são ruins, né? A minha geração tem hábitos terríveis, né? Gastadora de água, poluidora, né? Consumista. Então, a gente precisa também atingir essa população, porque eles são os pais dos pequenininhos. E os pequenininhos, quando vêm lá dizendo assim, pai, você não pode gastar água, ele precisa também se conscientizar, né? O pai dessa criança, a mãe dessa criança. Então, a educação formal dentro de escola é extremamente importante. Eu acho que ela é em primeiro lugar. Mas a educação informal fora da escola, em sindicatos, em ONGs, isso que a gente está fazendo aqui hoje, né? Levar a informação, ela também é extremamente importante. E aí, quando a gente pensa na função e no papel do Instituto Mundo Sustentável,
de se criar essa educação? Quais foram os planejamentos que vocês fizeram em torno disso e o que foi desenvolvido desde então, quando se pensou em educação e conscientização ambiental? Então, dentro desse projeto que a gente tem de Semeando Conhecimento, ele tem vários subprojetos, digamos, né? E dentro deles você tem também a educação ambiental, tá? Então, você precisa levar esse conhecimento para essa população que está aí, né? Então, a gente tem vários outros subprojetos que a gente também está atuando na questão educacional. Um dos projetos que a gente fez foi a construção de um indicador de sustentabilidade para a região metropolitana de Campinas. Esse projeto, ele quis deixar evidente para a população de uma maneira clara qual que é o grau de sustentabilidade das cidades aqui da região e mostrar para os tomadores de decisão quais são as ações efetivas e que vão trazer maior resultado para eles. Então, assim, a gente tentou transformar um conhecimento técnico numa ferramenta visual, fácil de todo mundo entender, para mostrar que a cidade está bem ou não está bem e aonde que ela deve fazer. Então, a gente tenta divulgar as informações de uma maneira clara para a população, para fazer esse instrumento de educação e para educar ela e para cobrar dos tomadores de decisão determinadas ações para atingir a sustentabilidade. Quando vocês pensaram nesse levantamento, quais foram as conclusões? A região é uma região muito boa em termos sociais, em termos econômicos. Só que em termos ambientais a região carece muito de tomada de decisão e de ações ambientais. Então, assim, a região como um todo, em nível de sustentabilidade, ela tem um nível de bom para ótimo. Só que ainda tem cidades que estão lá atrás. E quando a gente pensa em região, quando a gente pensa em termos ambientais, a gente tem que pensar como se a gente fosse um comboio. E a velocidade do comboio se dá pela velocidade do último colocado. Não adianta eu ter Campinas, ter Americana, que são cidades com alto grau de sustentabilidade, mas ter, por exemplo, Arthur Nogueira, que está lá atrás. Então, como região, eu tenho que pensar em conjunto e trazer esses municípios que estão mais atrás para frente, para que a região se beneficie. O meio ambiente, ele não está restrito ao limite municipal. O que eu produzo de água aqui, o que eu deixo de gastar, o que eu gero de esgoto, vai impactar noutra cidade. A gente é extremamente dependente na questão hídrica de Atibaia e Itatiba. Então não adianta eu só fazer minha lição de casa. Se eles não fizerem a deles, eu vou ser totalmente prejudicado. Então eu preciso entender isso, que a região é uma região importante na parte social e econômica. Então eu preciso trazer essa questão ambiental para que a região inteira se desenvolva e atinja essa questão da sustentabilidade. Por que a gente ainda está tão atrasado para discutir essas questões? Porque eu acho que o meio ambiente sempre foi negligenciado. Então, nunca ele tomou o papel que ele deveria tomar. Agora que a gente está passando por uma situação crítica, que a gente está vendo a importância dele. Só que a gente só acorda quando a gente leva um grande choque, quando a gente leva um tapa na cara. E é isso que a gente está levando agora. Então, antigamente, como tinha bastante recurso, como não tinha problema, a gente nunca acordou para isso. Agora a gente está acordando. Ainda dá tempo de consertar? Tem que dar. A gente se pergunta pelo desespero que a gente viu das famílias em Campinas 5, 6, 7 dias sem água. Exatamente. Eu acho que não aconteceu uma mudança. A mudança, ela tem que vir, né? Eu trabalho com meio ambiente há mais de 30 anos. E eu vi essa mudança já, né? Em 30 anos, quando eu comecei a trabalhar com meio ambiente, as pessoas achavam que meio ambiente era coisa de gente hippie, de gente alternativo, né? Falavam isso, inclusive, para mim. Né? Eu não sou nem alternativa nem hippie, mas eu tenho a minha preocupação ambiental, né? Essa preocupação, de 30 anos atrás, eu vejo que houve uma evolução da sociedade, né? Hoje, a discussão ambiental, ela é a pauta de todo dia. Mas a gente precisa avançar, a gente está muito atrasado nisso. A gente precisava estar falando de água na década de 80, de 90. A gente está 20 anos atrasado. Né? Como recuperar esse tempo? Eu acho que aí não cabe só ao poder público, cabe à sociedade também. A sociedade precisa cobrar, a sociedade precisa ter a posição dela da defesa, né, da conscientização e cobrar isso de quem toma a decisão. Né? Isso precisa estar lá em primeiro lugar, porque a família não pode ficar sem água 7 dias. Sem energia até você dá um jeito, mas sem água, como é que você vive 7 dias sem água? Né? E nós temos mais de 2 bilhões de pessoas no mundo sem água potável.
Mas você nunca imaginou que no Brasil, numa região como São Paulo, né, numa cidade como Campinas, você pudesse ter essa falta d'água? Você pensa nisso lá no Nordeste, na África. Não, nós estamos aqui e nós estamos vivendo isso. Precisamos avançar 20 anos em 2. E aí isso vai ser uma tarefa árdua, que não cabe só ao poder público, cabe a todo mundo, né? Arregaçar as mangas e ver o que podemos fazer, né? Para mudar essa realidade. Para mudar essa realidade. Esse é o programa Espaço Aberto. Nós estamos ao vivo pelo canal 4 da NET, hoje discutindo o futuro da situação hídrica de Campinas, da nossa região, com o Instituto Mundo Sustentável. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos para o último bloco. Até já. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao caminhar com uma pessoa que tem deficiência física, procure acompanhar o passo dela. Mantenha muletas ou bengalas sempre próximas. Se presenciar um tombo, ofereça ajuda, mas antes pergunte como fazer. E ao planejar um passeio, verifique antes se existem barreiras que possam impedir a passagem do cadeirante, como escadas e banheiros não adaptados. Se o local não estiver preparado para receber um deficiente, recomende ao proprietário que faça as adaptações. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Estamos de volta com o último bloco do programa Espaço Aberto. Estamos ao vivo pelo canal 4 da NET, pelo site campinas.sp.leg.br. Hoje a gente recebe o Instituto Mundo Sustentável para discutir a situação hídrica de Campinas e região. Estão com a gente a Maria de Fátima Tonon, a Fátima, que é presidente do Instituto, o Rafael Cassani, ele que é diretor administrativo, engenheiro ambiental, e o Tairi Gomes, que é diretor financeiro e economista ambiental. As últimas notícias que a gente recebeu do nível de sistema do sistema Cantareira é que ele se manteve estável na medição de hoje de manhã, sexta-feira, após dias de fortes chuvas na região dos reservatórios. A chuva, que foi de 24,4 milímetros, não chegava com tanta intensidade ao Cantareira desde abril. Mas mesmo com toda essa chuva, o volume acumulado do Cantareira não sobe há 212 dias. Na prática, o que isso significa, Rafael? Significa que a situação está complicada. É mais ou menos por aí. O reservatório, né, ele tem um grande volume e ele demorou, com certeza, na sua execução, né, muitos anos ele demorou para atingir o volume dele operacional, né? Então, hoje você está com ele abaixo do seu volume de comporta. Há um ano sem chuva, todo esse solo que ficou exposto também, ele também está bem mais seco. Então, assim, choveu bastante, né? Diante do histórico, choveu bastante, né? Mas o solo ainda está muito seco, então essa água vai ser infiltrada. Então, assim, agora vai levar bastante tempo para que volte a ter uma sobrelevação desse nível considerável, né? Agora precisa que o solo se encharque de novo para que ele tenha uma saturação, para que daí volte a aumentar o nível e que esse nível permaneça cada vez crescendo mais, né? Vai levar tempo para que o reservatório do Cantareira volte a ter o nível operacional de antes. A gente falou de algumas possibilidades levantadas especialmente para a região de Campinas. Enquanto não chove tanto quanto esperado, quais são as nossas possibilidades? Olha, o que a gente tinha até discutido no bloco anterior, né? As medidas de reservatório, as medidas que dependem de infraestrutura, redução de perda, que depende de obra, que depende de autorização, de recurso financeiro também, de disponibilidade de um recurso financeiro, elas não podem ser tratadas como emergenciais, né? Então, assim, eu acredito que atualmente o que dá para fazer é reduzir o consumo. Eu acho que hoje é fechar a torneira mesmo. Reduzir o nosso consumo seria a medida mais plausível, assim. Mas uma coisa importante, né, que eu queria também colocar, é que toda vez que a gente está falando na crise hídrica, a gente foca
o consumidor, né, individual, a família, a pessoa que mora no centro urbano, mas eu não vi, pelo menos, dentro de toda essa crise, toda essa discussão, as pessoas dizendo sobre a questão da indústria e a questão agrícola. Dentro do PCJ, né, dentro da bacia, a gente tem um consumo mais ou menos que é 50% para o consumo urbano e 50% entre indústria e a irrigação, né, a área agrícola. Então, a indústria e a área agrícola, eles contribuem para um consumo de água tanto quanto todos os habitantes da nossa região. Então, efetivamente, dentro da indústria e dentro da questão agrícola, o que é que se tem feito? Eu acho que essa é uma questão que também tem que ser colocada na pauta. Como é que a indústria está usando a sua água? Tá? Como é que a irrigação está sendo feita? Em algum momento, isso vai ter que aparecer, porque não adianta só eu, consumidora, fechar minha torneira, se esses outros 50% continuar sendo utilizado da maneira que está sendo utilizado. Já se pensou em algumas alternativas para a indústria, por exemplo, do que Olha, fazer para... Algumas indústrias têm tido uma situação proativa, né, de fazer água de reuso, captação de água de chuva, mas isso ainda é muito pequeno, né? Como eu disse, são empresas proativas. E a proatividade, ela ainda é muito pequena na área ambiental. Né? Então, a gente não tem ainda, inclusive, um levantamento de quantas indústrias fazem isso. Né? Isso representa quanto de economia efetivamente? Né? Eu acho que essas duas situações elas precisam ser levantadas também, para que isso venha na mesa e seja discutido com todo mundo. Tá? É importante. Agora, quando o Rafael fala da gente pensar em continuar reduzindo o consumo, Campinas, depois que passou essas últimas semanas de período de grande crise, não se falou mais em tomar alguma medida para se reduzir. Seria necessário pensar isso de forma urgente. Cortar a água 2 vezes por semana. Em Valinhos aconteceu isso. Sim. Né? A água foi cortada, acho que desde o começo do ano, 2 dias, enfim. Você se organizava, se readaptava, né? Sabia que naquele dia não tinha água, contava com a sua caixa, mas que no dia seguinte teria. Eu acho que esse é o grande medo que eu tenho. Que assim, a gente está numa crise, está todo mundo desesperado, o que eu faço com a água? Acabou isso e a tendência nos próximos meses, se Deus quiser, é chover e acabar essa situação crítica que a gente está, é que as pessoas voltem a ter o comportamento anterior. Quer dizer, já acabou mesmo, né? Para que eu vou economizar? Né? A gente está vendo muita gente colocando mais caixa d'água em casa, fazendo esse tipo de reservação na sua casa, no seu domicílio. E isso, inclusive... Que não muda nada, né? Não muda nada, porque o consumo continua o mesmo e é pior, né? Porque essa pessoa reserva uma água em casa, só que essa água reservada, ela precisa receber cloração, porque senão ela se torna uma água, digamos assim, podre, e que não pode ser usada para consumo, né? Então, o meu medo é justamente esse, que como a educação ela não aconteceu, a hora que passar a crise, se volte tudo à mesma situação anterior. Esses dias também estava passando na televisão um dado da Sabesp, que ele mostrava que acho que na região de São Paulo, os mais pobres economizaram água, só que os mais ricos gastaram mais água do que eles estavam consumindo. Então a questão da consciência e das práticas atinge todos os níveis, né? Então é uma coisa que talvez, assim, nem todas as cidades, todo mundo esteja consciente do problema. E principalmente isso ocorre porque, como você fez, a Sabesp principalmente, né? Ela fez um bônus na conta, né? Para você gastar menos. O bônus, ele pesa no bolso da população mais carente. Porque a água ainda é um bem barato, né? Exatamente. A energia elétrica é um bem caro, mas a água é um bem barato. Então, aonde ela pesa mais? Ela pesa no bolso da população carente. Então, a população carente economizou porque ela tem um retorno financeiro. Mas a população mais rica, para ela, não significa absolutamente nada. Até por isso que a indústria não tem tanto interesse em fazer o reuso, porque para eles a conta de água é um valor irrisório, né? Não é significativo dentro da receita que eles têm ao final de um mês, uma indústria de grande porte. Infelizmente, ainda, como eu falei, a questão ambiental ela é deixada de lado. Então, os bens ambientais, os recursos naturais, são extremamente desvalorizados.
foi falado há um tempo atrás pela uma diretoria da Sanasa. A água é uma tarifa social. Se você aumentar ela, a sociedade fica abismada. Só que a telefonia aumenta toda hora. A gasolina aumentou. Toda hora. Então, Exatamente. assim, ok, tudo bem, a gasolina eu aceito pagar mais, mas a água, imagina, é um absurdo. A água é um direito meu, né? Eu tenho que ter em quantidade, na melhor qualidade e pagar o mínimo possível. Então, ainda não se foi valorado o recurso natural da maneira que ele deveria ser, justamente para evitar o uso em excesso, justamente para preservar ele. Então, o meio ambiente, por ter sido deixado de lado, ele não foi dado importância para os recursos, assim, a precificação dos bens materiais, dos bens naturais, eles não foram precificados da maneira adequada. E isso levou a um consumo excessivo que está levando a essa crise, que hoje é da água, amanhã vai ser do lixo, a outro daqui a 10 anos do ar e por aí vai. A gente não precifica e não quantifica os recursos naturais da maneira que deveriam ser feitos. A gente corre o risco de subir o preço da água? Olha, E de que isso seja uma possível medida? Eu acredito assim, depende da tecnologia que você vai ter que empregar para obter esse recurso, né? Vamos supor, você tem uma necessidade de, por exemplo, dessalinização da água. É possível usar água do mar para abastecer, só que o preço disso, entendeu? É muito caro esse processo. Então, assim, tudo depende de onde vai ser obtido o recurso e que tecnologia vai ser utilizada. E a água já está chegando nisso. A gente hoje compra água de galão. Eu tenho uma tia que ela achava assim absurdo a gente comprar água de galão, porque ela morava em sítio. Ela falava, gente, mas como assim você compra uma água engarrafada, né? A água está ali, né? Então, isso já é uma forma de você ter esse recurso, mostrar que ele é finito, né? E que você tem um preço a pagar. Porque um galão de água aí de 20 litros, ele também tem um custo. E uma família de baixa renda, ela não pode comprar. Né? Eu vi muito isso na televisão, as pessoas comprando água para fazer comida. Quem é que compra água para fazer comida? A população mais carente não pode se dar a esse luxo, não é? Então, de uma certa forma, ela já está encarecendo esse bem. Agora, para a gente falar um pouco de pontos de captação de água, saiu um levantamento agora do Departamento de Águas e Energia Elétrica, o DAEE, dizendo que ao menos 110 pontos de captação de água nos rios Atibaia e Jaguari, 47,8% do total tem algum tipo de irregularidade. De acordo com o órgão, já foram emitidos autos de infração aos responsáveis e caso a situação não seja regularizada, em 90 dias a multa pode chegar a mais de R$20 mil. Entre as irregularidades foram encontradas, né, grandes, entre elas todas, a maior parte nem sequer tinham licença para essa captação. Quais são as consequências de uma captação irregular, sem autorização e feita desse tipo? Olha, até um índice muito grande, né? Praticamente metade das captações dos rios aqui que abastecem a Campinas tem irregularidade. Pode ser, não tem acesso a qual tipo de irregularidade, mas pode ser tanto captação acima daquilo que está outorgado, que é permitido, como totalmente irregular. A consequência disso é que você não garante a água para quem está a jusante, quem está a seguir de você no curso da água, entendeu? Se eu capto a água que o rio está correndo em direção ao Tairi e se eu capto mais do que eu devo ou não aviso, não tem autorização para isso, vai faltar água para ele. Então, assim, essa irregularidade não garante a preservação do fluxo de água para quem está para baixo dessa bacia, né, desse ponto. E mais uma vez a gente volta a falar do que o Tairi já falou no último bloco, que ou a gente começa a pensar em soluções conjuntas de toda uma região metropolitana, de todo um estado, ou a gente não vai dar passos largos para melhorar a situação da água. Quando a gente fala de uma captação irregular e de interromper cursos, como o Rafael explicou, a gente está dizendo, mais uma vez, de algumas atitudes paralelas que vão prejudicar ao longo do tempo, ou em curto prazo também. Com certeza. Sim. A gente precisa enxergar isso, todos os recursos naturais. Uma questão que também é recorrente, que dá problema, mas que é uma questão que hoje está um pouco negligenciada, é a questão do lixo. Então, hoje é a água que está em evidência.
Mas o lixo está lá, ele vai surgir um problema. O aterro de Campinas foi fechado porque chegou no máximo da operação dele. Está mandando para Paulínia. Então, assim, há um gasto público excessivo ao enviar para Paulínia. Então, um recurso natural que você precisa dispor, mas que por não ter atenção devida, você gasta esse dinheiro que poderia estar sendo investido em outras coisas, como, por exemplo, fazer um reservatório de água. Então, assim, a questão ambiental, sobre os seus diversos aspectos, ela ainda é muito incipiente na discussão política e na discussão pública, né? O que a gente deve, para a gente poder começar a encerrar nossa conversa, pensar? A gente falou de algumas soluções para Campinas de forma emergencial. O Rafael chegou a falar da questão da diminuição, né, de manter aí o mínimo de consumo possível de água. Mas o que a gente pode fazer de forma emergente para tentar reverter essa situação? Emergencialmente, eu não vejo outro caminho a não ser realmente você reduzir o consumo, né? Você ter mecanismos, você ter ações de redução. Tá? Então, as campanhas realmente de conscientização, você está sempre no jornal, você está sempre na TV falando, é extremamente importante. O consumo precisa ser reduzido. A legislação, como você já colocou aqui, existem as leis hoje no município. Essas leis, elas precisam ser fiscalizadas. Se também não houver fiscalização, elas não vão para frente, né? Elas não se tornam aquele hábito como a gente tem do cinto de segurança, como o Tairi falou. Tá? Então, essas duas ações, eu acho que elas são importantes. Você reduzir e você fiscalizar. Tá? Mas isso, assim, é o paliativo. Né? É o paliativo. Porque você tem que garantir, né, num curto prazo, e curto prazo estou falando em 5 anos, que você tenha realmente medidas de aumentar a quantidade disponível de água. E aí você tem recuperação de mananciais, você tem a proteção das nascentes, você tem o plantio de mata ciliar, a conservação de solo, que também ninguém fala e é extremamente importante, os recursos hídricos subterrâneos, que ninguém fala, né? A gente só está falando de recurso hídrico superficial, e poços que estão todos secando. Né? Quer dizer, essas situações todas, elas precisam ser vistas. Você ter o controle de perdas durante o sistema, a Sanasa tem investido muito nisso, mas a gente tem municípios que a perda no encanamento até chegar na tua casa chega a 40%, 45%. É uma coisa absurda, você captar, tratar uma água e perder metade dela no transcorrer do percurso. Né? Essas coisas, elas precisam ser vistas nos próximos 5 anos. A gente volta a falar de ações como a gente falou da represa, né, Tairi, que você falou. São ações a longo prazo que precisam começar agora, mas que são preventivas. Preventivas. De um jeito ou de outro. Exatamente. E emergenciais também, né? Que elas têm que começar de uma forma urgente para que ao longo prazo também não tenhamos mais esse tipo de problema. Inclusive a fiscalização, né? Por exemplo, você citou o DAE com as multas, né? Com as multas, e aí que podem chegar a 20 mil, né, reais, eu acho que assim, essas multas têm que ser cobradas. E tem que ser aplicadas no lugar certo. Tem que ser fiscalizado. Eu acho que agora é hora de correr atrás de quem está fazendo errado para que a gente comece a ter uma situação futura melhor. Só complementando uma coisa que é interessante. A água, no contexto aí das políticas públicas, ela é entendida num dos itens do saneamento básico. Ou seja, ela é básica. Ela é uma coisa, assim, extremamente, vamos assim, rudimentar. Você falar de uma estrutura de água. É uma coisa que os países desenvolvidos, acho que nem pensam mais nisso, porque é uma etapa que já passou. E aqui na região mais desenvolvida do país, a gente está falando de uma questão básica. Para voltar a falar de novo que a questão ambiental é uma questão totalmente negligenciada. Para a gente poder encerrar, é possível ser otimista quando a gente pensa na situação hídrica e na situação de água para os próximos anos? Eu estava dizendo para você que eu era mais otimista, né? Muito mais. Eu achava que o homem, né, o ser humano, ele tinha condições, pela capacidade de raciocínio que ele tem, de superar essas dificuldades, né? Hoje eu vejo assim, ainda sou otimista, porque a gente trabalha numa ONG, numa organização não governamental. Ainda sou otimista, mas a gente precisa, assim, o caminho é longo e árduo, e a gente precisa dar passos gigantescos. Então isso é necessário, de alguma forma, começar
e que isso tenha assim, ações de curto, médio e longo prazo. Para que a gente não chegue daqui a 30 anos e eu veja a minha neta passando por essas situações bem piores do que a gente está passando hoje aqui na crise hídrica. E qual que vai ser o papel do Instituto Mundo Sustentável nesse caminho a percorrer? Eu acho que é isso, né? É levar essa informação, levar essa educação, construir projetos que efetivamente tragam benefícios ambientais, mas tragam benefícios sociais, porque a gente não pode dissociar uma coisa da outra. Então, é esse o nosso papel, né? É também uma tarefa... Conscientizar, né? Conscientizar. É uma tarefa também difícil, muito árdua, né? Mas que a gente acredita que seja esse o caminho. Fátima, obrigada pela presença. Imagina, Obrigada, Rafael, pela vinda de vocês aqui. Tairi, obrigada. Hoje o programa Espaço Aberto conversou com o Instituto Mundo Sustentável. Você que quiser saber um pouco mais a respeito da entidade, pode acessar o site deles, que é o www.imos.org.br, que está aí na tela. O telefone deles é o 19-3307-7806. Você que também não conseguiu acompanhar o nosso programa todo, depois ele vai ficar disponível no YouTube, no canal TV Câmara Campinas. Nós agradecemos a sua companhia, um bom restinho de tarde para você. Continue com a nossa programação. Até mais.